Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a esse momento que nós temos marcado todos os dias para nós estarmos em comunhão com o nosso Paizinho. E hoje eu quero perguntar para você, você está passando por algum problema na sua vida que você não entende? Você não sabe por que isso aconteceu com você? Se você se pergunta, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Provavelmente nunca você encontrará uma resposta. O pensamento mais comum durante uma provação é que nós precisamos sair dessa provação o mais rápido possível. Mas nós temos que entender, cada provação que nós enfrentamos tem um propósito. E em vez de nós discutir ou de brigar com alguém sobre o que estamos passando, existe uma maneira de reagir e sair dela mais forte. Eu não sei a profundidade do que você está passando, mas a Bíblia nos ensina como perseverar e tirar o melhor proveito dessa situação. Abra suas Bíblias comigo na Epístola de Tiago. Tiago está escrevendo aos crentes judeus do primeiro século. Eles haviam sido dispersos pelo mundo e eles estavam enfrentando tentações, dores, dificuldades. Na verdade, todos, crentes ou não crentes, têm problemas na vida. Muitos de vocês estão passando por algum problema hoje. Alguns talvez acabaram de sair de uma grande tribulação, mas a vida é repleta de dificuldades. Então, Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e 3 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, em nossa caminhada cristã, todos nós enfrentamos provações. Essa é a realidade. Tiago, em sua carta, ele nos ensina que as dificuldades não são meras interrupções na nossa jornada, mas são oportunidades para nós amadurecer, para nós testar a nossa fé, para nós entender quem nós somos em Deus, para nós entendermos o propósito que Deus tem com as nossas vidas. O apóstolo, ele nos lembra que as provações, elas servem para refinar nosso caráter, como o ouro é refinado lá no fogo. Então, se nós desejamos perseverar, se nós desejamos crescer em meio às dificuldades, nós devemos buscar sabedoria de Deus. E Tiago 1,5 diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então ali Tiago nos garante que se falta sabedoria, nós devemos pedir a Deus, que a dá generosamente a todos que buscam com fé. Todas as dificuldades são um teste para a nossa fé. E é interessante saber que testar a nossa fé, ela faz parte crucial do plano de Deus para as pessoas. Sempre que enfrentarem provações de vários tipos, diz, não se trata de um tempo no relógio, mas de um tempo no destino, um tempo na vida de cada um. Chegará o tempo da provação. Ela virá. E como nós estamos nos preparando para esse dia? Deus promete vitória para aqueles que passam por provações. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus promete uma recompensa especial aos seus filhos, que são fiéis, que o buscam e confiam nele durante as suas provações. Há uma recompensa nesse mundo, assim como também há na eternidade uma coroa para os fiéis. Queridos, nós vemos que Tiago nos instrui que nós devemos pedir sabedoria com fé, sem duvidar, porque a fé ela é comparada à onda do mar, instável, levada pelo vento.
A verdadeira sabedoria não vem de cursos, diplomas, de mais um aperfeiçoamento, mas vem da confiança plena em Deus, que é fonte de toda sabedoria. Quando nós enfrentamos lutas, desafios, não podemos duvidar da capacidade de Deus de nos guiar, de nos mostrar o melhor caminho. A fé é a chave para nós acessarmos essa sabedoria divina, que nos permite discernir os tempos, as situações e tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Aleluia! Claro, meus irmãos, é natural quando nós passamos por provações, nós queremos entender o propósito dessas dificuldades. E Tiago nos ensina que a perseverança durante as provações, ela produz frutos espirituais e ela nos torna muito mais íntegros, forja o nosso caráter, somos mais parecidos com Jesus. Assim como o ouro ele é purificado ali no fogo, a nossa fé, ela é aperfeiçoada no fogo da adversidade. E o apóstolo ele nos convida a considerar o valor eterno da perseverança, porque quando nós suportamos a dificuldade com paciência, nós somos bem-aventurados, ele diz aqui, bem-aventurados, e então nos é prometido a coroa da vida. Queridos, nós não podemos ficar só focando nas dificuldades temporais, mas nós precisamos elevar o nosso olhar para a recompensa eterna. Aleluia! Queridos irmãos, quando passar por provações, lembre-se, a sua esperança não está só aqui nas coisas terrenas, mas ela está naquilo que Deus prometeu para aqueles que perseveram. Busque sabedoria do alto, com humildade, com fé, confiando que Deus é a fonte de toda sabedoria. E quando você passa então pelos vales da vida, você não pode perder de vista a glória eterna que espera por aqueles que são fiéis. Que hoje você possa se fortalecer na esperança da coroa da vida, na recompensa que é prometida para aqueles que o amam e aqueles que perseveram até o fim. Então é momento de refletir sobre as provações que você tem enfrentado e como você tem reagido a elas. Sinceramente, ninguém gosta de passar por momentos difíceis na vida. Nós gostaríamos que a nossa vida fosse fácil, tranquila, um mar de rosas. Mas nós sabemos que a vida nem sempre é fácil. E por isso, quando as provações surgem, em vez de murmurar, gritar, reclamar, se rebelar contra elas, em vez de você se rebelar contra Deus, tenha um espírito submisso à vontade de Deus durante essas provações. E isso é tão benéfico. Isso faz você crescer, faz a tua fé amadurecer. Aqui como diz Tiago 1:4, deixe a perseverança completar a sua obra. Ou seja, quando uma provação vier, Deus está agindo para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que nada lhes falte. Em outras palavras, deixa a provação vir e deixa que ela nos traga maturidade, perfeição, que ela nos traga um caráter forjado. Portanto, tudo que nós precisamos fazer, meus queridos, é submeter nossa vontade à de Deus durante a provação. É uma atitude assim que diz: Deus, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor está agindo para o meu bem. Por isso eu estou pronto para enfrentar a provação e me submeto totalmente a ela. Portanto, a atitude correta ao enfrentar uma provação, uma atitude alegre, uma atitude genuína, com esperança, uma mente compreensiva e uma vontade submissa que aceita o que Deus tem para nós, sabendo que esse é um caminho para a perfeição. Não é fácil, todos passaremos, um dia a provação vem. Então o que nós precisamos buscar por sabedoria?
Digamos que hoje você está passando por uma provação e esteja se esforçando ao máximo para manter uma atitude alegre, uma mente compreensiva, uma vontade submissa. Mas quem sabe você está tendo dificuldade em realmente entender o que está acontecendo. Quem sabe você está dizendo para si mesmo: eu sei que eu preciso estar alegre, esperançoso, eu preciso ter uma compreensão correta e entender que é a vontade de Deus. Mas eu estou lutando para entender isso. Bem, então o que você realmente precisa é uma coisa: sabedoria. Porque Deus está permitindo. O que Deus está querendo ensinar é consequência de uma atitude impensada? Você precisa sabedoria para uma provação, porque senão você não vai conseguir uma atitude alegre, uma mente que compreende. Você não vai estar submisso a Deus, a menos que Deus lhe dê mais do que apenas as tuas faculdades mentais para trabalhar. Mas se Deus te dá sabedoria do alto, você vai ter discernimento do porquê dessa situação. Assim como Tiago 1,5 disse: porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera e lhes será concedida. Quando você está passando por algum tipo de provação, você não vai encontrar todas as respostas, os resultados de acordo com o teu raciocínio humano. Todo crente vai se sentir fraco e precisa de Deus. Ele vai buscar algo para se agarrar no meio da provação. E para onde ele vai? Para o seu dinheiro? Para os seus bens? Ou ele vai para Deus e para a sabedoria que vem do alto? Essa é a promessa. Se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Que peça a Deus. Que peça a Deus. Deus provê toda essa sabedoria. E então nós podemos ler em Provérbios 3, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, quando você está passando por uma provação, quando você está passando por dificuldades, não se apoie em seu próprio entendimento, mas reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, não busque respostas em você mesmo. Peça sabedoria para Deus diante de todas essas provações. Pensa comigo em Jó, que tentou ter respostas de todos ao seu redor e todos lhe deram as respostas erradas. E a resposta certa sempre está nas mãos de Deus. Ela está disponível nas mãos do Todo-Poderoso. A primeira parte de Jó 28 fala ali sobre a mineração de materiais e metais preciosos e como os homens chegam a extremos incríveis para encontrar essas riquezas. Eles extraem da terra, eles cavam fundo no solo, eles fazem todo tipo de coisa para tentar encontrá-las. Veja, assim nós podemos ler em Jó 28:3, o homem põe fim às trevas, ele busca minério nos recônditos mais profundos, na mais escura escuridão. E em Jó 28:10 vai dizer: ele perfura a rocha, seus olhos veem todos os seus tesouros, ele sonda as fontes dos rios e traz à luz as coisas ocultas. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde habita o seu entendimento? O homem não compreende o seu valor. Ele não pode ser encontrado na terra dos viventes. Não está disponível, não está à venda e não tem preço. Em Jó 28:14 diz: o abismo diz, não está em mim. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprado com ouro mais fino, nem o seu preço pode ser medido em prata. Não pode ser comprada com ouro de Ofir, nem com ônix ou safiras antigas. Nem ouro, nem cristal se comparam a ela.
nem pode ser adquirida com joias de ouro. Coral e jaspe já não são dignos de menção. O preço da sabedoria é superior ao dos rubis. O topázio de Cuxi não se compara a ela, não pode ser comprada com ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde habita o seu entendimento? Está oculto aos olhos de todos os seres vivos, escondido até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, apenas um rumor dela chegou aos nossos ouvidos. A destruição e a morte ouviram falar dela, mas não a encontraram. Então, no versículo 23, Deus entende o caminho para ela e só Ele sabe onde ela habita. Quem? A sabedoria. Então, se você precisa de sabedoria em meio às provações, a quem você recorre? A Deus. Ela vale mais do que todos os metais mais preciosos do universo. Isso, recorrer a Deus, a sabedoria de Deus, isso é muito mais importante do que recorrer aos seus amigos em busca de respostas e então acabar na mesma situação que Jó se meteu. Se alguém precisa de sabedoria no meio das provações, peça a Deus, Deus a concede. E então, de que tipo de sabedoria nós estamos falando? Estamos falando de fazer a coisa certa nas provações. Sabedoria para encontrar a solução. Sabedoria para ter a mente correta, para ter uma postura correta. Sabedoria para ter um espírito submisso. Sabedoria para saber o que Deus está fazendo quando eu estou sofrendo. E então a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, no capítulo 3, no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a conduta correta em todos os aspectos da nossa vida. É disso que nós estamos falando. Quando os cristãos passam por dificuldades hoje em dia, a primeira reação é recorrer a algum recurso humano, mas Deus dá sabedoria nas provações. E então essa sabedoria, ela é pura, pacífica, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Busque a sabedoria que vem do alto no meio das provações. Entenda que você não precisa se desesperar. Você não precisa chegar ao limite de querer desistir dos teus projetos quando vem a provação. Saiba que Deus te dá sabedoria para encontrar o caminho para sair dessa provação e caminhar rumo à tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.